Deixem-me, antes de vos dizer o que tenho escrito acerca de José Hermano Saraiva, recordar brevemente memórias pessoais desse nosso querido homenageado de hoje. Meu pai teve como reitor do Liceu Passos Manuel o inesquecível reitor José Saraiva. E por vicissitudes familiares várias, das quais a mais importante era a incompatibilidade entre o meu pai e o padrasto, passou a pertencer à família Saraiva honoris causa. Isto é, passou a ir jantar, às vezes várias vezes durante a semana, à casa do reitor, do seu reitor no Liceu Passos Manuel, que percebeu que aquela criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, não se sentindo bem em sua casa, se sentia bem com a família Saraiva. E por isso passou a lidar com os filhos como se fossem quase irmãos. E assim foi educada a família Saraiva e aditado aos filhos Saraivas um que o não era, mas passou a ser tratado como tal. Em particular, ficou mais íntimo de José Hermano Saraiva e de António José Saraiva, porque eram a idade os mais próximos do meu pai. E pôde, portanto, testemunhar o que aqui foi dito, essa fraternidade exemplar entre todos os membros da família, mas entre essas duas figuras singulares da nossa história e da nossa cultura. De tal maneira que quando morreu o pai, José Saraiva, e o filho, António José Saraiva, se encontrava no estrangeiro, meu pai, na medida do possível, tentou, junto do então Presidente do Conselho de Ministros, encontrar forma de o filho poder entrar e sair do território português para ter um último encontro com o pai, do qual guardava uma memória muito querida. É evidente que, portanto, a minha vida foi toda vivida a considerar o José Hermano Saraiva como um tio, muito mais próximo do que o tio mais longínquo, António José Saraiva. Longínquo em termos físicos e longínquo em termos das ideias de meu pai. E por isso José Hermano Saraiva passou uma parte dos anos 50 e dos anos 60 em minha casa, jantando, trabalhando, discutindo, debatendo no seio da minha família. E pude nomeadamente testemunhar como, quando meu pai foi colaborador do professor Leite Pinto, não como secretário de Estado, mas como subsecretário de Estado, não havia secretário de Estado na altura, só foram criados em 58, como eles conceberam em conjunto, leia-se, como José Hermano Saraiva concebeu a coleção educativa. Em rigor, a campanha nacional de adultos vinha do antecessor, do Dr. Henrique Veiga de Macedo, anterior subsecretário de Estado da Educação. Mas conhece a expansão no Ministério seguinte. E a coleção educativa faz a diferença. E José Hermano Saraiva consegue, com um talento único, que falarei adiante, congraçar pessoas de quadrantes completamente diversos. Porque ali se encontra, sobretudo, gente de direita, mas gente não alinhada e também gente de esquerda. Ana Atterley, por exemplo, é uma das autoras da coleção educativa. Pintores, escultores, desenhadores, gravuristas, historiadores, professores, tudo foi convidado. E a grande maioria colaborou em homenagem a José Hermano Saraiva. E só refiro estas, porque são as memórias mais antigas,
do tempo em que eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos. Pois as outras nunca deixaram de existir, mas delas falarei de forma genérica em seguida. Bem andou e anda a família de José Hermano Saraiva ao evocar em todos os momentos e em diversas cerimónias aquele que deixou traços impressivos como jurista apaixonado pela história, como professor, como advogado, como orador, como cidadão, como político e como homem. Representa um sinal de memória e de amor ao ente querido. Representa também um testemunho de reconhecimento público bem mais vasto a uma personalidade invulgar no Portugal dos séculos XX e XXI. É certo que tão invulgar nos seus predicados quanto outros seus familiares, do grande reitor, pedagogo e educador seu pai José Saraiva, ao grande pensador, historiador e mestre universitário seu irmão António José Saraiva, só para citar 2, de entre outros dos que já nos deixaram. Mas sendo cada qual notável à sua maneira, José Hermano Saraiva foi aquele que com maior audiência marcou a vida de tantos portugueses. Primeiro, o jurista. Perdoa-me o professor Rodrigo Sá Nogueira Saraiva por não concordar plenamente com o seu juízo. Eu considero que ele era justnaturalista na inspiração. Mas conhecedor, é certo, do positivismo normativista, reinando no seu tempo de escola. E por isso fazendo a ponte permanente entre a teoria e a prática, entre os princípios e a realidade. Conhecedor de filosofia, de ciência política, de sociologia, de arte, rigoroso nos conceitos e primoroso, clássico mesmo na forma, preciso no raciocínio e temível na argumentação, mas sensível às pessoas, princípio e fim do direito. Em suma, um jurista minucioso na substância, perfeccionista na forma, cultor da teoria e empolgado pela prática. Mas ficar por aqui é ignorar a sua formação cumulativa em Direito e História. É menosprezar o jurista apaixonado pela história e, desde logo, pela história de Portugal. História que considerou sempre dever ser veiculada pelo direito, pela comunicação no espaço público, jurídico e não jurídico. Depois, o professor, para quem o saber de pouco serve sem o poder ensinar. Ensinar direito ligado ao dever histórico e, com ele, ensinar a vida das comunidades, a vida das pessoas. Dir-se-ia que nascera para ensinar. Estudara, pesquisara, pensara, construíra teses e suas aplicações para tudo poder ensinar. Era um regalo ouvi-lo, como professor, por escrito, mas melhor ainda, oralmente. Como que se desprendia do efêmero para se concentrar no que considerava duradouro. Atento, embora às audiências, a mente situava-se noutra altitude. O olhar concentrado e convincente, a palavra certa, a dicção meticulosa, a entoação atraente. Ouvi-lo era reencontrar o prazer de transmitir, de comunicar, de seduzir. Sempre que não pôde ensinar, ou sofreu com a ausência, ou a superou, alargando destinatários e conquistando mais gentes e mais mundo. Falar no jurista professor não pode em caso algum permitir que se esqueça o advogado. O advogado, isto é, togado, de ofício, de escritório,
de barra, de litígios concretos, de pendências específicas. Mas de idêntico modo, o advogado em sentido mais amplo do termo e da vocação. O advogado das grandes causas, de paixões, de assomos, de pugna pelo personalismo, pela justiça, muito para além do direito. Aliás, por aí começava a sua introdução ao estudo de direito. De nada servia aprender e estudar o direito, não percebendo que a justiça o superava. Aquele advogado que nunca o cidadão e o político conseguiram enclausurar definitivamente. Apesar das adesões doutrinárias, ideológicas ou estratégicas ao regime em que cresceu, se tornou protagonista no poder político e governante. Mesmo aí, quem o conhecesse sabia que experimentava uma complexa coabitação, para não dizer uma divisão inevitável entre o jurista, o professor e o advogado de um lado, e o salazarista primeiro e marcelista depois, preocupado com a estabilidade, a segurança, a sanidade das contas públicas, a vivência da nação e o sonho do ainda império do outro. O professor e o advogado eram servidos pelo excepcional orador, fértil na imaginação, que alguns dos seus críticos, à falta de melhor, diziam excessiva. Imparável na imagética, para outros desses críticos, demasiado imponente e porventura teatral. Enleante no termo, na comparação, no pormenor, no ritmo, no inesperado, no surpreendente, no ajustamento às diversas eras e aos diferentes perfis dos interlocutores. Tão enleante para um como para 1 milhão. Com o prazer singular de quem sabe, porque ele sabia que podia dominar pelo verbo dito e por essa via atravessava quadrantes de pensamento, de visão do universo e dos seus seres. Era um mágico do verbo. A descrever a fundação do reino, como a narrar a tumulação do primeiro rei, ou a sua exumação séculos envolvidos, ou a reabertura do túmulo uns séculos ainda mais tarde, como a contar as epopeias marítimas, as guerras civis, os conflitos partidários em liberalismo, as mudanças históricas na contemporaneidade. Nunca ninguém usou com tanto brilho a oratória televisiva, mais ainda do que já tinha usado a oratória judicial ou a oratória académica. E que dizer do cidadão? Que era ativo por feição pessoal, imaginativo por empenhamento social, insatisfeito, permanentemente insatisfeito por curiosidade de espírito. Também aqui, em busca do equilíbrio impossível entre a escolha de juventude que o acompanharia na mocidade portuguesa, na União Nacional, na Assembleia Nacional, no governo, e as travessias do deserto, impostas pelo seu caráter indomável, pela sua personalidade forte, pela sua obsessão de independência, pela sua certeza do valor próprio. Como compatibilizar a adesão a um regime, a uma fé, num por outro momento a uma pessoa, com aquela rebeldia que vinha de uma recusa de senhores eternos, de obediências cegas, de vassalagens intoleráveis. Esta, uma impossibilidade de conviver com um espírito nunca acomodado, nunca desistente, nunca resignado. O que para vários dos seus opositores era uma vaidade incomensurável ou uma sobranceria insuportável, em boa medida constituía apenas uma forma de independência radical, de liberdade extrema, de sentido de predestinação cidadã. Era o que era em liberdade
e seria contra tudo e contra todos. Claro que o cidadão acabou por influenciar o político. Enquanto esse político foi o militante da segunda geração do salazarismo, estudioso, formulador de pensamento e teorizador de princípios, o cidadão encontrou no político uma alma gêmea. Quando o cidadão pôde, nos anos 50, inspirar o educador, o conceptor da coleção educativa, o precursor de novos caminhos para atalhar e corrigir o começo do envelhecimento do status quo que sonhara de outra forma 10 ou 20 anos antes, a simbiose ainda teve expressões realizadoras. Muito mais difícil foi o regresso à política, não para fazer notáveis balanços de quase transição, como fez em 66, em frente do próprio Salazar, a quando a celebração dos 40 anos da ditadura, convidando-o a repensar a sua permanência no poder, mas quando voltou para funções governativas. Numa altura em que sociedade, poder e governante podiam já não convergir numa fórmula portadora de futuro. Era tarde para a sociedade, era tarde para o poder, ou se quiser para o regime, e era tarde para aquele governante. Tudo tem um tempo, e aquele já era só o tempo do jurista apaixonado pela história, do professor, do orador, do cidadão plenamente livre. Mas não do político, na acessão mais restrita de titular de um poder político evanescente. E então, passados os tempos revolucionários, o jurista apaixonado pela história, o professor, o orador, o formador, o cidadão, renasceram. Ou melhor, reafirmaram o que nunca tinham deixado de ser. E chegaria aos milhares, aos milhões de portugueses, como nunca o político poderia ter chegado. E esses portugueses acabaram por se aproximar do homem. Aquele homem que os que dele nunca gostaram, por serem o seu oposto, ou pura e simplesmente porque nunca o terem entendido, e que consideravam heterodoxo demais como jurista, criativo demais como apaixonado pela história, intempestivo demais como advogado, sedutor demais como professor, barroco demais como orador, incontrolável demais como cidadão, transitório demais como político. Esses nunca compreenderam por que razão milhões de portugueses o ouviram religiosamente, o admiraram zelosamente e com ele comungaram anos e décadas de descoberta de Portugal e do mundo. É que aquele homem era muito mais do que inteligência, brilho, curiosidade permanente, enciclopedismo raríssimo, inventiva e poder de palavra. Era emoção, era identificação pessoal com anseios, sonhos e esperanças dos tais milhões. Tal como ele era no recanto da família e dos amigos. Ainda hoje o recordamos na minha família, então por altura do Natal, porque o nosso presépio foi oferecido por ele, era um presépio de donas. Nesse recanto de família ou de amigos, ele era de uma simplicidade, de uma afabilidade, de um abrir de coração, que só eles poderiam explicar a razão de ser do carinho ilimitado e da admiração incontida que a sua alma e o tempo suscitaram por tanto tempo e em tantas almas. Passados 100 anos, descontada uma amizade familiar inexcedível e até uma gratidão por conselhos que me deu na entrada na universidade, na primeira chamada oral que o professor Marcelo Caetano me fez, de surpresa, mas para a qual eu me tinha preparado com o conselho de José Hermano Saraiva e que me permitiu fazer
uma boa figura por conta desse contributo, descontada essa gratidão também, e ainda uma pequena distância política que nos afastou no início dos anos 70, isto é, descontadas essas realidades, as duas primeiras mais duradouras e a última muito conjuntural, o que fica no meu espírito e fica no espírito de milhões de portugueses é o somatório do jurista apaixonado pela história, do professor, do advogado, do cidadão, do homem, tudo canalizado por uma envolvente oratória e tudo projetado por uma emoção e uma identificação telúrica com o povo português. Era envolvente porque eram envolventes as emoções que despertava. E em muitos e muitas de mais de 40 anos de idade, aquela imagem semanal, pelo que revelava, pelo que dizia, pelo que inspirava, enchia os nossos corações e alimentava as nossas memórias. Houve alguns outros seus contemporâneos muito inteligentes, muito cultos, muito determinados, muito conhecedores de história e fazedores de história, antes e depois da Revolução, houve. E deles não se esquecerá também a história, tenho a certeza. Mas tenho, sobretudo, a certeza de que praticamente nenhum deles conquistou o lugar privilegiado no coração fiel de milhares ou milhões de portugueses como ele conquistou. Como conquistou José Hermano de Saraiva. Porque soube conquistá-lo semana após semana, mês após mês, ano após ano, na base do afeto. Porque era como era, e só sendo como era, pôde partilhá-lo com todos os demais. Muitos são populares, poucos são mais do que isso. Ele não teve apenas popularidade, teve e mereceu celebridade. E isso é raro de se ganhar e é mais importante e duradouro do que a popularidade de cada momento. Por isso, 100 anos depois, aqui estamos a testemunhar a nossa admiração e a nossa gratidão.